Olá, sejam bem-vindas. Oi, Thaís. Oi, AVR. Oi, Débora. Olá, Franciele. Oi, Vivi. Oi, Sueli, tudo bom, gente? Oi, Fernanda. Olá, pessoas. Não reparem na minha cara meio acabada e na espinha gigante que tem aqui no nariz. Mas aí, tudo bom, pessoal? Todo mundo pronto para mais um Clube do Livro? Como é que vocês estão? Oi, Thalita. Oi, Juliana. Olá, Vanessa. Olá, Marcela. Oi, oi, oi. Tudo bom, gente? Todo mundo aproveitando este recesso? Ou vocês tiveram que trabalhar hoje, fazer alguma coisa hoje? Então, ai, meu cabelo também tá algo assim, né? Tipo, eu lavei ele tá bem ao natural, gente, assim, estou coisinha linda de Jesus hoje. Oi, Lorena. Oi, Marcela. Oi, Yasmin. Oi, Bárbara. Enfim, podemos conversar um pouquinho antes da gente começar a falar do livro, né? Aquela coisa de sempre, passar os 10 minutos falando de aleatoriedades enquanto espera todo mundo chegar pra live do Clube do Livro. Aceito tópicos, o que vocês quiserem conversar. Eu gostaria muito de conversar sobre o filme que eu vi hoje, que eu achei muito bom. Ai, obrigada, Vivi. Ele tá meio... Meu cabelo natural, ele é assim. Eu, tipo, lavei e não fiz nada, ele tá... Essa coisinha aí que vocês estão vendo. Tá meio torto, mas ok. Ó, tem gente aqui de férias. Oi, Maíra. O filme é. Eu até postei no Stories, chama Dois Papas, achei super bom. Era um filme que eu achei que, sei lá, não era muito do meu interesse, mas acabei vendo por causa dos atores e bem legal. Tem umas discussões, assim, super interessantes. E até acabei meio que chorandinho no final, assim, de tão emocionada que eu tava. Enfim, então, se alguém tiver procurando alguma coisa pra assistir na Netflix esse feriado, esse filme eu achei muito bom. Muito bom mesmo. É, assim, diz ele que é baseado em acontecimentos reais, mas, assim, muito de leve, né? Porque é baseado nos dois papas, no Bento e no Francisco, mas, assim, ok, um dia eles se encontraram na vida, mas certamente não foi aquilo que mostraram no filme. É legal porque eles usam essas duas pessoas, esses dois personagens, pra iniciar um debate sobre duas alas bem diferentes, assim, da igreja, né? Que no caso o Bento era super conservador. Ele morreu ou ainda tá vivo, o Bento? Agora não sei. E né, o Francisco que era mais assim, de vamos reformar a igreja e tal, vamos melhorar, vamos ser mais progressistas, enfim, achei muito legal. Se eu já assisti Klaus, ainda não. Dicas novas do Amazon Prime Video. De série, não tenho muito, mas do Prime Video eu vi que estreou agora o Aladdin, o live action. Tá disponível no Prime Video. O Aladdin, Dumbo, esses live actions que estrearam esse ano mesmo, eu acho. Já tô no Prime Video, ainda não vi, pretendo assistir em breve, assim que der. Ah, então o Bento ainda tá vivo. Gente, ainda tá vivo, porque assim, no final do filme, os dois papas tem imagens dos dois se encontrando, os dois, né? No caso, duas pessoas de verdade. E nossa, o Bento tava tão pouquinha coisa, tão pequenininho, que eu pensei, ixi, talvez já tenha morrido, mas não, então tá vivo. Desculpa aí por ter achado que ele não tava mais vivo, mas ele tá, então. Ó, Prime aqui, ó, dica da Polly Lopes, que no Prime tem a série The Purge, essa eu não vi. A Yasmin perguntou se eu já vi Vis-a-Vis. Já, mas não me apeguei. Assim, me lembrou muito Orange is the New Black, porque, né, também é uma menina loira entrando na prisão e ficando apavorada com as coisas que estão acontecendo lá. É um pouquinho mais pesado, eu acho. Mas assim, não me apeguei muito. É legal, mas não é muito o tipo de série que eu gosto de ver. Ó, aqui tem gente que já tá assistindo Don't Fuck With Cats. Pá, Don't Fuck With Cats é muito bom. Eu não sei, tipo assim, eu não sabia bem o que esperar, porque eu não li nada a respeito. Eu cliquei por causa do título, né? E porque eu vi que era documentário, eu adoro um documentário. E aí era sobre o caso do Luca Magnotta, que é, tipo, um caso bizarríssimo. De verdade, é uma coisa assim. O cara não podia ser mais narcisista. E é, tipo assim, eu amei muito porque é o sonho da minha vida. Como uma pessoa que gosta de crime real e que gosta de investigar coisas. É assim, entrar num desses grupos e acabar realmente pegando um criminoso, sabe? Fazendo investigação em casa. É muito foda a história. Muito mesmo. Ó, mais gente falando de Klaus aqui que vale a pena assistir. Tem gente assistindo a 15ª temporada de Grey's Anatomy. Oi, Dani.
Oi, Veríssimo, Concita. Oi, Gil. Ah, se eu já assisti Maria Madalena. Não, não vi esse. Nossa, quantos que eu não vi, pelo visto. Eu queria ver também o do especial Porta dos Fundos de Natal, que diz que é muito engraçado. Também tá na Netflix. Devo ver até o final da semana. Também quero ver aquele filme História de um Casamento, é assim o nome? Que é com o Adam não sei o que, e a Scarlett Johansson. Também tá todo mundo falando super bem. Tô louca pra ver também. Se eu melhorei, melhorei sim, já estou melhor. Se eu já assisti The Witcher, já, inclusive dei meus pitacos sobre The Witcher hoje cedo no Stories, depois dá uma olhadinha ali, tem o que eu achei. The Witcher é uma série ruim, mas que é boa, basicamente, foi porque eu vi inteira, mas assim, em certos momentos, eu dizendo, meu Deus, pra que eu tô assistindo isso? Porque o roteiro é uma desgraça, tipo assim, é muito confuso, e eu entendo que tu pega, né, livro, The Witcher é baseado em livros, e né, no livro tu tem tempo pra desenvolver o personagem, desenvolver tudo, explicar tudo direitinho, que muitas vezes numa série ou num filme não tem tempo, mas ali parece que, tipo, eles não se deram nem ao trabalho de tentar explicar alguma coisa pra quem nunca leu nenhum dos livros. Tive que dar Google em várias coisas enquanto eu tava assistindo, porque eu tava confusa, real confusa. Enfim, mas tem uns personagens legais, assim, o próprio The Witcher, o Henry Cavill tá muito bem, ele é um cara super lindo, um elfo lindo, bombado, com aquela voz de Batman. E ele é super rabugento, que eu achei legal também. Tem o Bardo, que acompanha ele, que também é engraçado, é legal. Tem uma feiticeira lá que é ótima, tem um arco, uma história bacana, mas também tem muito personagem chato e ruim. A menina aquela, a Cirila, meu Deus, toda vez que ela aparecia eu tinha vontade de dormir. Ó, que ó, mais gente falando bem de história de um casamento. É, o Bruxão com a voz do Batman. O Bruxão tá, olha, um popozão também lindo do Bruxão, do Witcher. Então, assim, eu recomendo. Veja um, dois episódios. Tu acha que tem saco pra ver o resto, assiste. Se não, pode parar também, que não melhora muito. E o Henry Cavill tá um treco de Jesus, né? Vamos combinar que, meu Deus, que é aquele homem. E eu já tava com ele meio ideia fixa de Henry Cavill na minha cabeça por causa do livro do Clube do Livro. Porque às vezes eu gosto de imaginar atores e tal, pessoas de verdade no lugar dos personagens do livro. E o Henry Cavill, pra mim, era muito Adam. Porque, né, ele tem isso aqui, assim, bem definido, como é descrito do Adam no livro. Tem olhos claros, é moreno, é um homem grande. Enfim, então toda vez que eu lia o Adam ali em Melancia, eu ficava, oi Henry, tudo bom? Como é que tá? Mas eu fiquei com muita vontade, falando ainda de The Witcher, eu fiquei com muita vontade de ler os livros, porque apesar de eu não ter achado a série muito boa, ah, assim, o universo parece ser super interessante, é aquela coisa assim, fantasia, época medieval e tal. Acho que pode render, eu gosto desse tipo de coisa. E até me deu um pouquinho de saudade de Game of Thrones agora por causa disso. Mas me deu vontade de ler os livros, porque eu acho que os livros devem ser bem interessantes. Enfim, ó, menina, não arrasei muito na minha escolha mental pro Adam. Arrasei super, gente. Mas então, vamos falar do livro deste mês. O último livro do ano vai ser meu último livro do ano. Eu comecei outro, mas eu acho que eu não vou terminar até o final do ano. Mas enfim, o nosso livro do Clube do Livro desse mês, Melancia, que é uma comédia romântica. Há tempos que eu não li uma comédia romântica, gente, que loucura. E foi, né, venceu a enquete, eu tinha ali selecionado uns quatro diferentes, mais assim, light. O pessoal votou nesse aqui e eu gostei. Assim, o início eu não gostei muito. Não é que eu não tenha gostado, eu achei divertidinho, porque o jeito que a autora escreve é um jeito bem descontraído, legal, engraçado, mas é que tem certas partes que eu comecei a achar ele meio arrastado no início, sabe? Aquela coisa que podia ter resumido, tá ali a 10 páginas, a criatura continua na mesma vibe. Enfim. Mas acho que vou começar contando a história desde o início, eu dou primeiro minhas impressões. Então, tipo, o início pra mim foi meio arrastado, foi meio chato, mas a partir do momento que Adam apareceu na história, e aí começou aquele furor uterino, sabe? Aquele fogo nos ovários. Então, que loucura. Aí começou a Uhum. melhorar. Mas, claro, tipo assim, lendo. Bom, vou dar a sinopse agora do livro, que eu achei bem legal. E a outra coisa que vale a pena dizer. Claro, é um livro que eu acho que foi escrito em que ano? Esse livro saiu já faz mais de 10 anos, né? Mais de 10, 15 anos que esse livro foi lançado. Então, claro, tem ali alguns comentários e tal, especialmente gordofóbicos, digamos, que não são legais, mas é que naquela época não era uma coisa assim que as pessoas. Era uma coisa que era mais normal de se falar e as pessoas não achavam feio ou achavam, sabe?
era normal falar, assim, alguém falar da imagem alheia dessa maneira, as pessoas não se ofendiam porque elas não se davam conta que era muito sem noção. Enfim, então tem que perdoar o livro em algumas partes por conta disso, porque é um livro um pouquinho mais antigo. Mas é um livro também que fala, por exemplo, de depressão de um jeito interessante, porque ele vai falando e tu nem percebe muitas vezes, mas né? Então tem essa parte de como se lida com a depressão e tal que eu achei, assim, trata de um jeito leve, que às vezes tu nem nota que está sendo falado, debatido tanto sobre a depressão. Então, ok, vamos à história. A história que é sobre a Claire. A Claire já tá casada há um tempo com o James. Ela ama muito o James, tá grávida, teve nenê. Teve nenê, assim, não tinha nem dado nome pra nenê ainda. O marido chega no hospital e, assim, tipo, nem vê nenê, nem nada. Eles nem decidem o nome pra criança. E eles, assim, olha, tô ficando com a nossa vizinha. Não te amo mais. E é isso, não vou mais voltar pra casa. Tchau, basicamente. E eu não consigo imaginar algo pior que, assim, poderia acontecer pra uma mulher que acabou de ter um filho. Ela, tipo, tava lá, deitada na maca do hospital, não tinha nem se recuperado ainda. E o pau no cu do marido dela, desculpe o meu linguajar, mas pau no cu, filho da puta. Tipo, literalmente chega lá e diz assim: estou te abandonando, tchau, te vira. E aí, coitada, né? Ela que tá ali, tipo, passando por todas essas transformações, toda a coisa dos hormônios, né? Se descobrindo mãe e ainda tendo que lidar com essa situação, o que que ela faz? Ela volta pra casa da família dela, lá na Irlanda. E a família dela é maravilhosa. Assim, apenas muito amor pela mãe dela, que não sabe cozinhar, pelo pai dela, que, tipo, passa o aspirador e passa o aspirador mal, ele não levanta nada, ele só passa o aspirador em volta. Tipo assim, muito família real mesmo. E tem também as irmãs, que ela tem várias irmãs, mas no livro aparecem duas mesmo. Aparece a Ellen, que é meio diabo, mas mesmo assim é muito divertida, e a Ana, que é mais paz e amor, mais hippie e tal. Enfim, então ela volta pra casa dos pais com uma nenê, e a primeira parte toda do livro é o sofrimento que ela tá passando, tipo assim, né, de chorar e de estar sofrendo e bebendo muito. Nossa, como eles bebem nesse livro, nada contra, apoio, inclusive. Enfim, então ela lidando com toda a situação. Em algumas partes eu achei que ficou um pouco arrastado, sabe? Mas enfim, aí. E aliás, por que que o título? O título é Melancia porque ela se sentia, né, uma melancia depois de dar à luz. Aí ela escolhe finalmente um nome para a filha dela, a Kate, em homenagem à avó materna. E aí coisas vão acontecendo enquanto ela tá lá na casa dos pais dela, ela tá de licença maternidade. Então, assim, tem um dia que ela conhece um colega de universidade da irmã dela, da Helen, a irmã mais nova, o Adam. Entra Adam na vida dela. E o Adam é uma coisinha linda de Jesus, que não é tão novinho que a irmã mais nova dela, acho que tem 18 ou 19 anos. Ela instantaneamente se sente super atraída por Adam, e porque Adam é uma coisa linda, né? Descrito como um homem alto, de olhos claros, tem aqui um maxilar forte, cabelos escuros. E ele também se interessa por ela, assim, tipo, no momento que eles se conhecem, a gente nota que rola ali um interesse, mas ela não tem certeza. E aí acontece toda uma função que eu achei bem legal, mas ao mesmo tempo, não sei se hoje em dia seria construído dessa maneira, porque muito dela reconstruir a autoestima dela passa pelo interesse do Adam e por ela se sentir desejada de novo, né? Mas enfim, então ela passa por um tempão que ela tá super mal, e ela tá maltratando a família dela. Aliás, essa foi a parte que eu fiquei de mais saco cheio, porque ela maltrata a família dela numa certa época. O ó. Mas ela começa a se recuperar, ela começa a conhecer melhor o Adam, porque o Adam sabe, né, disso tudo que ela tá passando e resolve desenvolver amizade. Aí chama ela pra ir na academia, ela vai. Aí tem, gente, cada momento de tensão sexual é algo. Depois ela encontra ele pra tomar um café, várias coisas vão acontecendo nesse sentido, até que. E aí, claro, ao mesmo tempo que ela vai assim, perdendo o peso da gravidez e se sentindo melhor com ela mesma. Ela começa a se arrumar de novo, não anda mais só de pijama em casa, para de beber tanto, enfim. E aí, gente, acaba que rola. Finalmente rola com o Adam. E aquela parte quando eles saem e depois volta pro. Quer dizer, eles saem, não, eles vão jantar no apartamento dele, ele faz uma massa com molho bolonhesa pra ela. Aquele capítulo todo, assim, meu ovário estava em chamas de uma maneira que eu não tenho nem como descrever pra vocês. Assim, quem me dera. Ah, enfim, agora até me perdi só de lembrar dessa parte. Ai, que louco. Não, eu tinha alguma coisa pra comentar que era importante. Gente, o que que era?
por algum comentário que eu ia fazer sobre isso. Agora foi. Meu Deus, me perdi. Esse é o poder de Adam na minha vida. Caramba, o que que eu ia falar sobre isso também? Não lembro mais. Mas, gente, real, não lembro mais. Mas enfim, aí ela começa. Ah, e tem toda a função que, tipo assim, quando ela começa a se interessar pelo Adam, ela ainda ama muito o James, ainda pensa muito no James. O James, a princípio, cagando pra ela já tá há um tempão em casa. E ele nem pra visitar, pra ligar, pra saber qual é o nome da criança, nada. Ah, isso é outra coisa que eu ia falar, isso que eu queria comentar. É que uma coisa que eu não achei muito realista do livro é assim, eu não tenho filhos, não tenho ideia do trabalho que deva ser, mas lendo aqui me pareceu que a bebê que ela tinha era uma bebê muito assim, quase uma boneca, porque ela raramente chorava, raramente dava trabalho algum, sabe? Tipo, então essa parte toda, eu fiquei assim, mas não é possível, porque, né, a Kate ali super comportadinha, boneca, porque ela raramente chorava e quando ela chorava era sempre no momento que era muito cômodo e, enfim, facilitava a vida. Mas ok. Então ela começa a se aproximar mais do Adam, começa a se apaixonar pelo Adam, e nisso volta James. Volta James, James entra em contato, porque. E aí ela diz: bom, então vamos resolver a situação do nosso divórcio, da nossa separação, né? Tem que ver como é que vai ficar a função do apartamento, tem que ver a função toda de como é que vai ser a divisão do tempo, quem é que vai ficar com a neném, aquela coisa toda. Então o James vai lá pra Irlanda pra resolver essas coisas com ela. E essa é a parte que me deixa mais puta. E aí eu começo a ler o livro com raiva do James, porque o James tá sendo muito pau no cu. Aí ele quer dizer que a culpa da. A culpa. Tipo, eu não acreditei que isso. A culpa dele tê-la abandonado é porque ela era muito egoísta. Então, tipo assim, ela forçou ele a ter um caso, porque era tudo eu, e nunca ele, as necessidades dele. Tipo, apesar dele nunca ter dito que ele tava incomodado com as atitudes dela, nada, ela tinha que adivinhar, entendeu? E ela tinha que ter se dado conta que ela tinha que ter sido uma esposa melhor. Se ele fosse feliz, se ela fosse uma boa esposa, ele não precisaria ter tido um caso com a droga da vizinha. Mas enfim, e aí o que deixa muito puta é que ela meio que acredita nisso. E ela volta pra casa dos pais dela meio chocada depois desse encontro com o James. E eu fico assim, não, cara, não é possível. Não é possível que isso tá acontecendo. E aí, deixa eu ver aqui, ó, o pessoal aqui concordando que. Gente, mas. Isso tá aí, James sendo igual a vários boys lixo por aí. Isso já me aconteceu e por isso que eu comecei a ficar puta quando eu tava lendo, porque eu já tive que ouvir, tipo assim, né, uns absurdos desses na minha vida. E eu disse, não, pera, não. E ela meio que acha, não, talvez eu realmente tenha sido egoísta. E ela começa a repensar essas coisas. E ela fica assim, sabe, realmente, talvez seja minha culpa. E eu ali lendo, dizendo, não, amiga, não é sua culpa. Enfim, aí o James vai lá na casa dos pais dela. Porque ela assim, preciso traga documentos, não sei o quê, pra gente ver a escritura do apartamento e piriri pororó. E aí eu sei que no final das contas, o James, ele tava se fazendo, porque ele, tipo, né, no início ele parece irritado com ela, dizendo que, né, que ele não podia, não amava mais ela, ou ele traiu ela porque ela era muito egoísta, mas que não, mas que no final das contas ele poderia, se ela melhorasse como ser humano, se ela não fosse mais tão egoísta, se ela fosse, sabe, porque tipo assim, a Claire era a pessoa da festa, sabe, a alma da festa, a pessoa engraçada e tal, e o James era o cara certinho, boring, chato pra caralho. Então ele disse, se tu for menos Claire, seja menos Claire, seja mais discreta, né, seja menos egoísta, fique mais de olho nas minhas necessidades ao invés das suas, a gente talvez possa voltar e ser uma família de novo. E ela chega a cogitar essa possibilidade. Eu assim, não, cara, isso não é possível. Lembra do Adam, pelo amor. E nisso o Adam, coitado, ligando, desesperado, e a mãe dela não passando recado. E a coitada do Adam, mas ok. Aí eu sei que ela considera voltar com o James. E aí o que acontece? Por que ela resolve não ficar mais com o James? Gente, faz o quê? Menos de 2 semanas que eu terminei de ler esse livro. Pera, que agora eu fiquei muito emocionada e isso acontece. Não, aí ela decide, tá, então ela decide voltar com o James, dar uma chance, porque afinal de contas eles acabaram de ter uma nenê juntos. Então não vamos dar uma chance pra esse relacionamento, vamos fazer isso acontecer. Mas, com quem é que ela fala? Porque eu sei que ela conversa com duas pessoas, e tipo assim, duas pessoas dizem pra ela, duas amigas. Uma amiga. Ah, não, é o chefe dele. Desculpa, olha só. Minha sinopse, meu resumo tá, tipo, tá péssimo, mas ok. Aí ela fala com o chefe dele, não sei porquê, não lembro qual era o motivo que ela tá na ligação com o chefe do. Chefe e o sócio do James. E o sócio do James, tipo, meio que dá real pra ela. Não, ele tava desesperado quando vocês terminaram e tal. Ele ficou meio que desesperado, ele se arrependeu na hora, não sei o quê. Depois ela fala com uma amiga dela
que também, tipo, é casada com um amigo dele, uma coisa assim, que também disse que ele tava desesperado. Então, essa coisa toda dele tá, tipo, jogando a culpa nela por ter tido caso e tal, que era furada, entendeu? Que ele não sabem por que ele tava se fazendo, porque ele tava total arrependido. E ele sabia que ele tinha feito merda e, né, enfim. E aí ela vai lá e confronta. E a melhor parte, essa é a melhor parte do livro pra mim. Porque, tipo, primeiro ela concorda em voltar com ele, mas ela começa a ficar agoniada com essa decisão. Daí ela fala com essas pessoas, daí ela vê que, tipo assim, o James tá sendo muito pau no cu. E ela vai tirar a cara, vai tirar, né, a conversa limpa com ele. Então ela, uma noite, ela voa da Irlanda pra Londres. Agora eu não lembro qual é o nome da cidade onde ela tava na Irlanda. Era Dublin mesmo, não lembro. Então ela voa lá pra Londres, vai conversar com ele e o cara não arreda o pé. Tipo assim, ela, não, eu falei com essas outras pessoas. E tipo assim, elas me disseram que tu tava arrependido, que tu sabia que tu tinha feito merda, então tu não é nem capaz de te pedir desculpa pela merda que tu fez. Porque, pelo amor de Deus, foi uma merda gigantesca. Tu ainda quer jogar a culpa em cima de mim. E ele diz, não, a culpa é tua. Tipo, o cara, não, dá o braço a torcer. E aí, finalmente, ela sabe, walkout, ela vai embora e manda ele tomar no cu, que é o que ele merece. E eu aqui, ó. E nisso ela tinha se desentendido com o Adam, porque o Adam fica sabendo que ela voltou com o James. Eles têm uma conversa pelo telefone e tal, que não acaba muito bem. Enfim, então ela assim, sozinha, volta pra Irlanda, não tem mais possibilidade de Adam, porque, né, deu merda depois que ela resolveu voltar com o James. E ela tá lá vivendo a sua vidinha, se reestruturando sozinha mesmo, pensando em como é que ela vai criar a filha dela. Ela arranja Agora o apartamento fica pra ela, não fica pra ela no final das contas. Não, ela arranja um apartamento em Londres e ela decide já que vai mudar pra Londres, né? Porque ela tem que voltar a trabalhar e tal. Ah, e isso, ó, a Belly que lembrou que ela fala com o Adam e ele dá um esporro nela sobre a realidade, exatamente. Mas enfim, aí ela, né, acaba ficando a princípio sem James, sem Adam, e ali tudo bem, ela tá feliz, ela e a Kate vai tocar a vida pra frente, ela tá nos seus últimos dias lá na Irlanda, preparando as coisas pra voltar, pra começar a trabalhar de novo e tal. E nisso, a Hannah, a irmã dela, chega em casa com o Adam. Chega em casa com o Adam, porque eles tinham um trabalho da faculdade pra fazer um negócio assim e tal. E aí ela conversa de novo com o Adam, e aí estão os dois sentadinhos ali na cama, no quarto dela. E aí bem aquela coisa de comédia romântica, né? Porque tudo se encaixa e tudo dá certo. Daí ele conta pra ela que ele tinha tido esse relacionamento, que ele tinha uma filha, que ele passou muito tempo sem poder ver a filha, não sei mais o que. Aliás, eu esqueci de comentar essa função toda, porque tem uma época que ela acha que o Adam só gosta dela, exatamente porque ele meio que repôs a namorada que ele perdeu e a filha que ele perdeu com ela e com a Kate, entendeu? Mas enfim, não é o caso. Aí o Adam explica pra ela que não é o caso, ela não tem nada a ver com a ex-namorada dele, piriri pororó. E veja só, e ela assim, ai que droga, né? Pois é, porque agora eu vou voltar pra Londres, a gente nunca mais vai se ver, a gente não vai poder dar continuação nesse nosso love affair e tal. Ele disse, não, não é bem assim, eu arranjei um job em Londres e tal, e aí e tudo deu certo, porque no final das contas a Claire tá mudando pra Londres, o Adam também tá mudando pra Londres, os dois com seus filhos, e olha só, vários playdates, e enfim. E é isso, essa é a história, e aí acaba tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, e aí eu fiquei super feliz, porque, tipo, apesar de eu saber que, obviamente, esse é um final meio óbvio, e, tipo, né, ela obviamente acaba com o Adam, e eu fiquei super feliz e tal, e eu ia Dali Clark, né, ninguém merece, que ela sofreu, ela tinha mais é que acabar com o Adam mesmo, aquele chuchu de pessoa. E é isso, esse é o meu resumo do livro, mas assim, no final, eu comecei achando ele chato, em algumas partes arrastado. E eu terminei, tipo, felizona. E tomar... Não teve filme baseado nessa história, eu teve, porque se tivesse, eu acho que ia ser um ótimo filme. Eu amei. No final, eu amei. Eu tava aqui, ó, completamente previsível. Ela ia acabar com o Adam, óbvio. Mas eu tava aqui, yes! Especialmente quando ela manda o James tomar no cu, foi maravilhoso. Aí depois o Adam reaparece. Daí eles se pegam lá no quarto. Ai, maravilhoso. Enfim, é isso, gente. Fiquei satisfeita. Foi uma leitura super que me deixou super satisfeita. Há tempos que eu não li um livro tão leve, digamos assim, e tão bem-humorado. E eu adorei. E gostei tanto que eu já baixei aqui mais dois da mesma autora. Isso que eu nem sabia, depois que esse livro foi escolhido pro Clube do Livro, é que eu fui saber que começa com Melancia, mas que tem outros livros e cada um dos livros são baseados em uma das irmãs da família Walsh. Então, estou aqui ansiosa. Eu baixei aqui pra ler também o Férias e o outro, deixa eu ver como é que era o nome. Esses são do Kindle Unlimited, né? Eu baixei os que estavam no Kindle Unlimited, que aí eu não preciso pagar nada. Deixa eu pegar aqui. A Mulher que Roubou a Minha Vida e Férias. São esses outros dois que eu baixei também pra ler, mas muita gente me falou também que o Sushi é muito legal. E tem um outro também que elogiaram bastante, que agora eu vou ter que olhar lá nos comentários pra lembrar o nome.
Ó, mas deixa eu ler o que vocês estão dizendo aqui, ó. A Ingrid falou que adorou o sermão que ela deu no James. Eu também, cara. Aquela finaleira ali, quando ela vai encontrar o James no apartamento deles, é muito maravilhoso. Ah, aqui, ó. Parece então que não teve filme. Achei isso real que nunca fizeram filme. Se fosse mais novo, certamente teria. Cara, porque eu acho que é uma história bem interessante. Ó, o Casório também é muito bom. Vou dar uma olhada. Aqui, ó, Férias fala de dependência química, então tem partes de drama e de comédia. Férias é sobre qual das irmãs? Por um acaso seria sobre a Ana? Ou é sobre a Rachel? Eu acho que é sobre a Rachel, não é? Ó, também tem outra que falou. E agora o Nunca também é ótimo. Então, assim, gente, gostei. Gostei da Marian Keyes. Não conhecia esta autora, tá? E fiquei bem satisfeita. Já baixei outros, lerei. O que mais aqui? Já tô vendo aqui, ó. Também aparece nas minhas. Tem no Unlimited? Recomendações do Kindle Unlimited. Eu acho que tem. Peraí, se tiver, eu vou baixar já. Gente, tem no Kindle Unlimited. Pera. Já vou baixar aqui. Tem o Casório no Kindle Unlimited. Vamos voltar aqui, tela inicial. Tem mais coisa aqui, peraí. É Agora ou Nunca. Também tem. Tem também, já vou baixar e já vou ler também. Gente, arrasou! Arrasou muito. Leia de graça. Tá. Você pode encontrar. Fechar, tá, ok. Então aqui. Ai, perfeito, coisa boa, gente. Satisfeitíssima. Ó, Férias é com a Rachel. A Nayara aqui dizendo que, na opinião dela, esse livro não envelheceu bem. É, o que eu tava comentando no início, Nayara. Tem algumas coisas ali, algumas falas que são, hoje em dia, tipo, lendo hoje em dia, tipo, meu Deus, como é que alguém pode escrever isso? Tem algumas coisas que realmente não envelheceram bem, mas no geral é uma história leve. Se tu levar em consideração a época em que ele foi escrito, é meio como Friends, sabe? Friends também tem umas coisas bem complicadas, mas a gente continua amando Friends, porque, né? Era da época, naquela época não se via problema nenhum naquilo, né? Enfim, hoje em dia a gente já tá um pouquinho mais evoluído, a gente já conversou mais sobre isso, então a gente vê, poxa, vamos tentar não repetir esse erro, mas a gente também não pode simplesmente invalidar algumas coisas que foram muito divertidas e legais, como Friends e como, por exemplo, o livro Melancia. Ó. Ó, aqui a Nayara tá dizendo que acha que deveríamos ler Colleen Hoover, que ela tá no segundo dela e já quer ler todos. Aqui, a Ingrid comentou que desespero não deixe sem ter celular. Ah, é verdade, gente. Pois é, deixa eu ver se tem aqui o ano. Porque realmente as pessoas não tinham celular. Isso realmente deve ser meio desesperador. Deixa eu ver que ano é. Onde é que eu vou aqui pra ver o ano que foi escrito? Início? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mas, gente, eu acho que é dos anos 90 isso aqui. Tá, melancia, blá blá blá, 23ª. 1996. 1996. Então já faz o quê? 96, 2006, 2006. Já faz mais de 20 anos que foi escrito. Então a gente perdoa algumas coisas aqui que são meio sem noção, mas que na época não eram tão sem noção assim. Gente, é 96, então. Okay. Pois é, ó, um monte de gente leu quando era adolescente, é verdade. É de 96. Então é bem antiguinho. Então por isso tem algumas coisas que realmente fica assim, mas é da época, né? Então a gente até entende. O que mais vocês têm a dizer sobre o livro? Michele, tu era um bebê, tu tinha 2 anos. Em 96 eu já tinha 13. Eu tinha 13 anos já. Aqui, ó. A Beta tá perguntando qual eu tô lendo agora. Então, agora, no momento, eu não estou lendo assim nada. Quer dizer, eu comecei mais um da Marian Keyes, mas assim, tô muito no iniciozinho. Eu não vou conseguir terminar esse ano. Deixa eu achar aqui. Cadê? Minha biblioteca. Acho que eu li, tipo, sei lá, 6% dele. É, A Mulher que Roubou Minha Vida. Eu li 6% dele. Por enquanto. E tava achando legalzinho. Era bom. Tem no Kindle Unlimited. Caso alguém tenha Kindle Unlimited, dá uma olhada lá. Tem 4 títulos dela no Kindle Unlimited. Tem o É Agora ou Nunca, Casório, A Mulher que Roubou Minha Vida e Férias. A Agatha, eu li com 14 anos, sabia nada dos Adams e dos James da vida. Guria, é verdade.
Ó, a Ingrid dando aqui que gosta de livros assim, é tipo com Casmurro, onde um simples cotonete com saliva resolveria tudo, mas não existia. Ah, aqui, ó, a Laís tá dizendo que o próximo tema do clube poderia ser uma biografia ou algum baseado em fatos reais, pra diversificar. Ah, eu gosto da ideia, eu gosto muito de livros assim, tipo, biográficos. Eu topo. Vocês têm algumas sugestões? A Ju quer que eu faça a lista dos melhores e piores livros do ano. Ah, eu posso montar talvez uns stories, depois deixar nos destaques. Porque agora eu tenho que olhar ali, a minha listinha tem 25, e tem uns que eu nem lembro mais o que, que eu achei, que já faz tanto tempo. Mas posso botar na ordem dos que eu mais gostei para os que eu menos gostei, ou pelo menos ali, sei lá, meu top 3, top 5 e, sei lá, os que eu não recomendo de jeito nenhum. Ok, Lloyd, lembrando que os livros da Mary Kiss eram vendidos na Avon. Gente. Ó, a melhor biografia foi da Dona Obama, mas é enorme. Biografia do Charles Manson, minha cara mesmo, bem minha cara mesmo. Eu tenho aqui a da Patti Smith, que eu ainda não li, que acho que pode ser legal também. É de biografia que eu tenho aqui, eu acho que é o da Patti Smith. É o único que eu tenho, mas assim, estou aberta a qualquer biografia. Não precisa ser exatamente, sei lá, do Charles Manson. Pode ser de outra biografia também de alguém. Eu gosto também de, tipo, biografias de músicos, pessoal de banda, acho legal, porque sempre tem uma história bizarra pra contar. Ó, a Ana tá pedindo que seja um livro que tenha no Unlimited. Ah, Marina, lê Donato Carris, por favor. O Tribunal das Almas, O Aliciador, Melhores Investigações Policiais, que já li. Ó, Daisy Jones, não é biografia. Ah, é biografia do Fred Mercury. Deve ser legal, hein? Então, o que eu tenho em casa é esse da Patti Smith, mas me deem mais sugestões aqui que eu posso fazer uma enquetezinha. Férias é biografia? Sério? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Deixa eu vou até abrir aqui agora. Férias, autora de sucesso. Cadê a sinopse, Brasil? Cadê a sinopse? Fecha bolso. Não tem cadê a sinopse, meu Deus. Agradecimentos. Para Tony. Tá na tela inicial. Pesquisa aqui. Gente, mas eu achei que era ficção. Férias. Aqui. Ai, que droga. Agora ele fica abrindo direto o livro ao invés de ficar abrindo. Eu quero a sinopse e não loja. Ah, é basear. É biografia mesmo? É da autora Férias, não é biografia. Porém, acho que tem elementos da vida dela. Porque ela. Gente, ela era alcoólatra. Sério? Mas ela é tão good vibes. Deixa eu ver aqui. Isso é uma coisa que eu queria falar. Eu gostei bastante da escrita dela. É uma escrita leve, fácil de ler. Assim, bem humorada, engraçadinha, sabe? Não é. Ó, então a Rachel. Ah, então a da Férias é a Rachel, a irmã Rachel. Rachel Walsh, personagem principal de Férias, após perder o emprego em Nova York, ser deixada pelo namorado e quase morrer de overdose, e obrigada pelo pai a se internar em uma clínica para dependentes químicos na Irlanda. Pensando que iria para um spa curtir férias, Rachel se revolta quando descobre que está internada em um centro de reabilitação e se recusa a admitir que tem sérios problemas. Afinal, não era magro o bastante para ser toxicômana. Ela precisará atravessar uma intensa jornada até reconhecer seus erros e reconquistar as pessoas que mais ama. Então é isso aí. Interessante também. Posso botar esse aqui no. Ah, aqui, ó. Mas esses aqui não estão no. Mama Walsh, Chá de Sumiço. Agora começou a aparecer um monte de livro dela pra mim aqui no Kindle. Mas esse não tá no Unlimited. Ó, então, algum livro de uma das listas de melhores do ano. Ah, Laís, essa é uma boa ideia também. O look de férias é maravilhoso. Várias pessoas estão me falando desse look, já estou curiosa. Tá, então me digam se vocês preferem biografias ou então eu pegar, sei lá, uma das listas de melhores livros ou mais lidos do ano. Esse ano, e aí a gente começar a escolher dentro dessa lista. O que vocês preferem? Montar uma listinha de biografias ou já pegar uma lista dos mais lidos do ano e a gente faz enquete em cima disso? Ah, aqui, ó. A Gida Silva tá falando que férias é legal porque a Rachel tem a cabeça muito cagada. E eu idealizei muito o Luke, namorado dela, que é a pura masculinidade que no livro da Anne é descrito como boy que até a Mama Wash fica babando.
Ó, lista de melhores mais lidos do ano, tá. Tá, então vou pegar uma lista dos pop do ano. Ah, obrigada, Juliana. Vou pegar uma lista então dos. Ó, porque aqui já foi dois votos para biografia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Preferem lista. Deixa eu ver. Mais um voto para biografia, mais um para de lista. Lista também aqui. Melhores. Tá, então eu vou pegar, talvez do New York Times, a lista do New York Times de melhores livros do ano. E aí a gente faz uma votaçãozinha em cima. Deve ter biografias ali no meio, com certeza. Tá, então eu vou fazer isso, eu farei isso, show. Ó, mais voto pra biografia, melhores. Talvez tenha uma lista do Kindle Unlimited. Seria bom, porque o Unlimited eu acho bom que a pessoa não tem que gastar mais pra comprar livro, né? E é mais tranquilinho, ó. Ah, tem isso de ficção. Vou botar então de não ficção, que aí a gente pode unir as duas coisas. Os mais lidos de não ficção, que aí pode ter biografia no meio. E também assim, gente, vai ser só o primeiro livro de 2020, né? A gente vai continuar a princípio, espero que a gente continue até o final do ano, do próximo ano, mais leituras. Esse ano, se não me engano, a gente leu 9 livros juntos, que é bastante coisa. Então, temos espaço aí para vários tipos de livro. Ó, mas gente aqui falando do livro da Michelle Obama. Minha mãe tem esse livro, eu posso até pegar emprestado com ela. Oi, Flávia, um beijão. Aqui, ó, Insta Thaís diz que ela deve ter um monte de autoajuda. Ah! Tem a bio da Carrie Fisher. Ah, essa aí também deve ser bem interessante. Ah, então eu vou olhar. Mas assim, claro, eu vou pegar essa lista de mais lidos e eu não vou. Eu vou dar uma olhada em todos. Eu vou pegar ali uns quatro que eu acho mais interessantes. E a gente faz a votação em cima disso, né? Não vou pegar todos, porque se tiver uns de autoajuda, aí depende. Não sei se eu quero ler. Ó, os livros do Clube do Livro da Reese Witherspoon também são ótimos. A Ingrid tá perguntando se ainda vai ser um por mês. Vai ser tipo assim, um por mês ou um a cada 40 dias, depende. Esse ano, não, o ano tem 12 meses, esse ano a gente conseguiu ler 9 na organização que teve ali. Mas a ideia é pra ter um por mês, mas às vezes, tipo assim, dependendo do tamanho do livro, né, não dá pra dar um mês só, porque tem uns livros que são uns calhamaços que nem todo mundo consegue terminar. Ó, aqui é me pedindo mais autoras femininas também no ano que vem. Mas esse ano eu acho que até a gente leu bastante coisa de autora feminina, que eu lembre. Acho que a gente leu, assim, uma boa quantidade de autoras mulheres. Aqui o pessoal também lembrando que tem a biografia da Rita Lee, que também deve ser bem interessante. Mariane já quer voltar pros policiais. Bom, qualquer um dos dois tipos, biografias, policiais, eu topo todos. Adoro. E a Suzy quer saber que fim teve aquele monte de chocotone. E não tem mais um, não sobrou um pra contar a história aqui em casa, vocês acreditam? Porque assim, o da Lindt, logo depois que eu filmei o vídeo, teve um almoço lá na casa da minha mãe, que aí foi minha Dinda, minhas tias e tal, e aí eu fui fazer a bonita, né? Levei o da Lindt para compartilhar de sobremesa. Aquele lá já acabou ali. Aí depois, os outros todos, não, os outros todos não. Teve dois que eu também levei pra gravações do Pode Falar, que também, o da Offner já foi numa gravação do Pode Falar. O. Ai, é Alpino? Não, não era Alpino. Era o talento da garota também foi numa gravação. O de churros eu comi totalmente sozinha, todo sozinha. O Havana, aquele limão com doce de leite, eu também comi sozinha, mas tirando os pedaços de limão no meio do caminho. Sério, que ideia botar limão no meio do chocotone com doce de leite. Mas enfim, também comi inteiro sozinha. E o resto, quase todos eu comi inteiro sozinha. O de paçoca, pra quem eu dei de paçoca pra alguém. Até o que eu achei o pior de todos, que era aquele da delícia, até aquele eu acabei comendo inteiro sozinha. Aí o que que eu fazia? Eu botava ele na frigideira com um pouquinho de manteiga pra dar um tchan. Mas foi isso que acabou, não sobrou mais nenhum. Não tem mais um chocotone nessa casa. Enfim, o de churros é muito digno, gente. Me deu muita vontade, eu ainda vou fazer isso. Se eu cruzar com mais um chocotone de churros na minha vida, eu vou comprar e vou comprar também uma canelinha pra botar em cima, que eu acho que aí sim vai ficar muito top. Uma canelinha e um açúcarzinho, assim. Ficar muito maravilhoso. Mariana perguntando se eu tô melhor, se eu tava da dói. Gente, é que assim, o que aconteceu? Esse final de ano é assim, muitas festas, muitas saídas.
a minha melhor amiga da época da faculdade tá em Porto Alegre. Toda vez que ela vem, é tipo assim, muitos eventos. Quer dizer, não é muitos eventos, é uma quantidade normal de saídas, mas pra uma pessoa normal, uma pessoa que sou, tipo eu, que não tá mais acostumada a sair a fazer nada, pode ser um pouco desgastante. Então, tipo assim, sábado eu fiquei malzona, porque teve gravação do Pode Falar, a gente começou a beber já na hora do almoço, porque a gente se encontrou pro almoço. Começou a beber no almoço, depois foi beber na tarde inteira. Quando as gurias saíram daqui de casa, que era, sei lá, já umas 7, eu tava num estado que vocês não têm ideia. Aliás, eu não tenho nem ideia de como é que terminou a gravação. Tenho medo de editar esse podcast depois. Mas assim, e aí no domingo eu acordei que eu queria morrer. E como eu já tô com 36, hoje em dia se eu bebo num dia, eu preciso literalmente de 48 horas pra voltar ao meu normal. Eu até poderia ter tentado fazer a live, mas eu não ia estar num espírito bom, sabe? Eu não ia estar animada pra conversar, eu ia estar basicamente pedindo pra morrer. Então foi isso. Foi esse o problema, gente. Então eu melhorei, tô melhor, tomei bastante água. Fiz ali uma misturinha de. Ai, como é que é o nome do. Aquela coisinha efervescente? Com olina e epoclere. E tamo aí de novo. Tamo aí de volta. Enfim. Perguntaram aqui quando é que sai o Vitamine-se da linha. Então, o Vitamine-se, a época já encomendou, a Beleza na Web já encomendou. E a qualquer momento deve estar chegando, né? Depois que eles encomendam, a gente envia pra lá. E depois que envia pra lá, fica aí, no caso, a escolha deles, o dia que vai entrar ou não no site. Estamos aí esperando, mas as encomendas já foram feitas e já foram enviadas. E é isso. E o que mais que eu tinha pra contar pra vocês, gente? Pois é, mas esse meu fim de semana foi isso. Teve a gravação do Pode Falar, que a gente tava bem. Aliás, olha só, eu já vou aproveitar que vocês estão aqui e vou perguntar o que vocês acham. Não sei se vocês escutam o podcast ou não, mas uma coisa que a gente recebe muito de DM, de e-mail e tal, porque tem muitas meninas que escutam podcast, acho muito legal que, por exemplo, a amizade que eu tenho com as gurias com quem eu tenho podcast, começou quando a gente era mais adulta, já com uns 30 e poucos. Não, 30 e poucos não, tinha 29, eu acho, quando eu conheci a maioria delas. Mas enfim. E como é que faz pra conhecer gente, né? Que é, assim, depois de uma certa idade, tem muita gente que se encontra assim, sei lá, depois que acabou o relacionamento, nota que você faz todos os amigos, já não tem mais amiga pra sair, nem pra dar uns rolê, enfim. E aí precisa de umas amigas solteiras. Aí a gente tava pensando, o que vocês acham? A gente tava pensando ou em criar um grupo no Facebook, ou criar um grupo de Telegram, que aí a mulherada que gosta do podcast se identifica e que por um acaso esteja procurando amizade, fazer novas amizades ou conhecer gente pra dar uns rolê, pode usar esse grupo pra fazer isso, fazer tipo um Tinder da amizade pra mulher 30 a mais. Vocês achariam mais legal fazer isso no Facebook ou um grupo do Telegram? O que vocês acham? O que seria mais prático? Eu acho que o Facebook é mais prático, apesar de eu quase não usar mais Facebook hoje em dia, pra grupos eu acho que ele é bom. Não sei se o Telegram. No grupo, pelo menos, você pode criar posts diferentes, ficar organizado por post, mas enfim. Então, só queria saber se vocês preferem ser um Telegram, grupo de Telegram ou um grupo de Facebook, para as migas entrar em contato e poder expandir seu círculo social. Face, Talk, ó, temos 2 votos pro Facebook, um pro Telegram, outro pro Face, mais um pro Telegram. Não, essa aqui do Telegram eu nunca nem vi. Tá, então eu vou falar com as meninas, a gente vai ver se a gente faz isso pro ano que vem. Que eu acho que é uma ideia, né? Eu sei que tem outros podcasts que tem grupos e que, tipo, super rende. Porque aí a conversa pode continuar no grupo depois, as pessoas podem se conhecer e se ajudar. Ó, tem. Outra opção seria também a Betânia sugeriu a gente fazer um app, só que assim, vamos fazer um app. Não é assim, né, gente? Eu não sei fazer um app. E teria que contratar alguém pra fazer um app. Enfim. O que poderia ser feito agora, diretamente, sem muito custo nem muito tempo investido pra criar alguma coisa, seria o grupo ou o Telegram. Então, aqui, ó. Ó, pelo visto, o grupo do Facebook. Gente, eu não uso mais Facebook também, mas aí no caso eu entraria por causa do grupo do podcast, mas enfim. Alguma utilidade tem que ter, porque eu ainda tenho a minha conta, apesar de eu não usar mais. Ó, pessoal que também não tá gostando da ideia de app, porque tem que fazer download de mais um app. Então tá. Tá, então acho que vou dizer pras gurias, então a gente ainda vai fazer uma reunião sobre o assunto e debater e tal. Mas então, fica a ideia. Então, o pessoal que a maioria prefere o grupo no Facebook. Show. Perfeito. Obrigada por já me ajudarem. A gente tava falando sobre isso hoje, inclusive. Que a gente quer ver o que a gente vai fazendo pro ano que vem e tal, uma coisa que possa ficar mais interativa com o pessoal. Então, tá. Vou dizer que vocês todas preferem fazer o grupo no Facebook.
Ó, a Dani dizendo aqui que só entra lá pra dar um oi, ver as indiretas dos parentes. Cara, eu nem pra isso. Antigamente eu ainda entrava pra ver os aniversários, mas hoje eu não entro pra nada, porque eu acho o Facebook muito chato. Muito chato. Enfim. Mas eu sei que, né, tem esses grupos que é meio case de sucesso, tem muito grupo legal que tá acontecendo lá no Facebook. Então, vou ver essa função e agitar isso aí pra 2020. Ah, a Mariana perguntou: quero mais dicas de viagem, o que tem planejado pra 2020. Oi, ó, o Felipe tá aí. Oi, Felipe, nossa camiseta time Pintos, posso fazer também. Essa é uma camiseta que é uma ideia antiga minha e do Felipe. Ah, mas eu até me perdi aqui porque eu fui lembrar da história da camiseta. Dica de viagem, eu não tenho, assim, eu quero viajar em 2020, mas eu não tenho nada planejado. Primeiro eu tenho que planejar, juntar o dinheiro. E depois, se Deus quiser, ter o dinheiro pra. Eu tava pensando, eu gostaria muito de conhecer, por exemplo, o Canadá, um lugar que eu gostaria de conhecer. Croácia também é um lugar que eu gostaria de conhecer. O pessoal, esses tempos, estava falando de ir pra Grécia, né, Felipe? Pegar o verão lá na Grécia, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou. Vamos ver se vai rolar. Mas. Ai, obrigada, William. Até o William tá aqui hoje. Gente, parte do grupo Doritense tá aqui. Vocês vêm aqui em casa quinta-feira, né? Não sei se já foi avisado lá no Doritos, mas é do aniversário da Júlia. Vocês vêm aqui em casa quinta, não vem? Por favor. Tá marcado, dia 26 aqui em casa, guris. Flávio perguntou se eu falo inglês. Sim. Veríssimo, como se tá, o Tinho tá lá na cozinha, mas ele tá vivo, tá bem, tá crescendo, tá criando cada dia mais folhinhas, tá ótimo. Se quiser, eu posto uma foto pra ti no Stories do Tinho, mas o Tinho tá bem, tá. Eu até podia fazer uma decoração natalina no Tinho. Pensar ali depois o que eu posso botar nele pra ele ficar mais natalino, mas ele tá ótimo, tá super bem, continua crescendo aos pouquinhos. Eu tinha que trocar ele de vaso, mas eu tô com a impressão que se eu continuar com ele naquele vaso, ele vai ficar vivo, ele não vai morrer, ele só não vai crescer muito. O que seria bom que eu gostaria de manter ele, porque se ele crescer mais, eu não teria onde colocar ele aqui em casa. Mas é isso aqui, ó. A Batba Gordax também tá na Vibes Canadá. Eu vou fazer isso, menina, eu vou fazer isso. Eu vou ver o que que eu tenho aqui em casa. Eu acho que tem umas coisinhas que eu posso colocar no tinho, que não vai machucar ele, assim, umas bolinhas que são leves e tal. A Thaís tá perguntando se eu vou catar as passas da comida. Se Deus quiser, não vai ter nenhuma passa na comida da minha família amanhã no jantar. Espero eu. Mas assim, se tiver normalmente na salada de batata, eu não sou muito de salada de batata, então eu passo. Eu só acho sacanagem quando bota passa no arroz ou na farofa. Eu acho que não precisa, entendeu? Eu acho que tu pode botar ela separada, se a pessoa quiser, ela mistura. Mas eu acho muita sacanagem, porque é difícil aí tem que tirar as passas do arroz ou da farofa. Acho sacanagem do caramba. Mas enfim, espero que não tenha. Viviana perguntando se vai ter live do Oritense. Não sei, depende do nível alcoólico das pessoas, de como elas estarão na quinta-feira, mas vamos ver. Maçã na salada de batata é a morte. Eu acho muita sacanagem. A maçã eu acho que é pior até do que a passa, porque a passa tu consegue enxergar. Agora, quando a maçã tá misturada na salada de batata, tu vai desavisado, tu não sabe, tu não tem como ver. É foda. Marina, manda um beijo pra Portugal. Ai, um beijo pra Portugal. Beijo, um brinde de vinho verde. Aliás, hoje, como eu passei tão mal nesse fim de semana, eu agora tô na Coca Zero. Tô me guardando, né? Porque amanhã, dia 24, amanhã eu pretendo beber. Então hoje tô aqui só na água, na Coca Zero, me mantendo hidratada. Porque não posso abusar muito do meu fígado, já que estou com idade avançada. Gente, deixa eu ver que horas são. Ó, já temos 50 minutos de live. Acho que tá bom por hoje, né, pessoal? Eu agora vou voltar ali pra cama, continuar assistindo minha Netflix, porque tenho mais alguns filmes que eu quero terminar de ver. Ver se amanhã, antes do Natal, eu consigo gravar um vídeo de Netflix com o Marinão, especialmente para as pessoas que querem alguma coisa pra assistir no dia 25, se elas estiverem em casa de bobeira. Então eu vou fazer isso, quero terminar de ver aquele filme História de um Casamento. Quero ver esse Klaus que vocês também estavam falando aqui no início da live, pode ser interessante também, acho bom pra essa época. E é isso, gente. Muito obrigada por aparecerem aqui na live nesta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado do livro. Já vou também pesquisar as listas de mais lidos do ano, dos livros top, os melhores do ano, e já vou organizar a enquetezinha pra gente, assim, até o dia 26, já ter um livro aí definido para ser o nosso primeiro de 2020. Ok, pessoal? Então é isso.
Um beijão, uma boa segunda. Feliz Natal! Feliz Natal, né? Porque essa vai ser minha última live do. Não, não do ano, mas. Provavelmente do ano, mas minha última live antes do Natal. Um beijão, espero que vocês aproveitem muito com família, com amigos. É isso. Como bastante chocotone, bastante panetone pra quem gosta de panetone, bastante passa pra quem gosta de passa, que o arroz de vocês venha sem passa, se vocês gostam sem passa. E é isso, gente. Um beijão, uma boa noite. Tchau, tchau.